Se fala muito no atual momento sobre impeachment do Lula, que o Lula vai cair, porque o Lula lá infringiu um problema lá. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Hoje nós vamos fazer aquela análise do cenário atual do Brasil, lembrando que se você não gosta desse tipo de assunto, que envolve sim política, né, mas sem um lado partidário, sem uma defesa pessoal de alguém, você pode não assistir esse vídeo. Mas sim, esse vídeo vai tratar de assuntos que nós estamos enfrentando neste momento, que é o cenário atual do mundo, né? Vamos falar de inflação, vamos falar de taxação, vamos falar também de deportações, porque é um assunto vigente no momento. Vamos falar de impeachment do presidente atual do Brasil, de um modo generalizado, né? Vamos falar também de prisão do ex-presidente do Brasil, porque aí eu consigo mesclar e agradar todos os lados, né? Para que nenhum... Porque eu sei que tem várias pessoas aqui que me acompanham que têm as suas preferências partidárias. E quando eu decidi que eu iria fazer um vídeo por semana falando sobre os problemas que o Brasil atual está enfrentando e o mundo está enfrentando, eu me decidi por ser justo e não ter, digamos assim, uma preferência, um lado político, né? Que é o grande problema do Brasil. Eu não sei se é do Brasil ou se é do mundo inteiro. São as paixões políticas. As paixões políticas é o que estão matando a consciência da nossa sociedade. Se você está aí pensando, vídeo no carro de novo, gente, é o momento que eu posso fazer, é o momento que me sobra um tempo aqui e que é possível fazer isso. Então, não é porque eu queira gravar dentro do carro, não, é porque é o momento que eu realmente posso. Então, eu estou indo agora fazer até peguei, estou com uma câmera aqui, ó, estou indo ali fazer uma imagem da frente de uma residência ali que eu preciso para adicionar um insert num vídeo, e eu não consegui gravar no domingo, o tempo não estava legal, não estava muito legal, e eu queria gravar na rua, acabei não gravando e ficou sem o vídeo do domingo, que era o vídeo dessa nossa análise política. Vamos começar então pela inflação. A atual situação que nós estamos no Brasil, que o nosso dinheiro não vale mais nada. O trabalhador trabalha, se esforça, luta, mas não consegue de modo algum prosperar. Por quê? Porque o dinheiro não dá mais, a inflação está muito alta. E aí, em contrapartida, tu tem um governo totalmente desonesto nas informações, que tenta colocar na cabeça das pessoas que não, a economia está indo bem, né? Que cresceu 4%. Só que ele se esquece de dizer que, não sei de onde que eles tiraram esses dados, talvez seja o diretor do IBGE, que tem algumas pessoas querendo tanto tirar porque está incorrendo em práticas não tão legais assim. Querem criar uma narrativa que o país está bem, sendo que tu pega produtos na prateleira do supermercado e esses produtos cresceram de 15% a 20%, que é a inflação, né? Nosso dinheiro não tem mais valor, aquilo que a gente produz não tem mais valor. Eu lembro que há alguns anos atrás eu conseguia, para ser bem justo, eu lembro que agora, no período do C19, eu queria comprar um equipamento, eu mandava vir, eu não ficava pensando se vai dar ou não, se vai ter condições. Não, hoje é calculado. Tem que investir no equipamento, estragou um equipamento, vamos consertar. Antes eu não consertava, eu estacionava o equipamento de lado e mandava trazer outro. Mudou o meu trabalho, eu deixei de ganhar mais? Não, aí é que está o grande detalhe disso tudo. Eu não deixei de ganhar dinheiro, eu continuei, a cada ano que passa, o meu trabalho, eu posso dizer isso com uma consciência limpa, todos os anos o meu trabalho cresce em faturamento, eu nunca deixo de faturar mais. Na verdade, ele tem uma crescente todo ano, porque eu me esforço mais, eu me aprimoro mais, eu abro novos horizontes, mas o dinheiro está cada vez mais escasso e mais curto. Eu não gosto de falar de problemas, eu não gosto de reclamar, eu sou contra quem reclama, eu sou contra quem fica dizendo que as coisas estão erradas, o que vão dar errado, eu sou contra as pessoas pessimistas, tá? Sou contra de verdade.
Isso me deixa muito angustiado, alguém que fica reclamando o tempo inteiro. Eu tenho pessoas da minha família que fazem isso e que me deixam muito nervosos, mas eu estou aqui falando de uma realidade. O dinheiro está curto. Então a situação atual do Brasil está muito difícil e eu fico pensando assim, se está difícil para mim, tu para imaginar para as pessoas que ganham menos. Eu vou num supermercado hoje e eu olho a situação no supermercado e fico pensando, como que uma pessoa que ganha em torno de R$2.000 por mês faz para fazer compras? Eu não consigo entender, porque eu vou no supermercado e qualquer 3, 4, 5 sacolas que eu pego são R$500. Então sim, nós estamos vivenciando um grande problema com a inflação. Nós do audiovisual estamos sofrendo mais ainda porque estamos sendo afetados pela situação do dólar alto. Então, para comprar um equipamento hoje, eu estou pensando 2 vezes. Eu estou repensando e repensando se vale a pena seguir investindo ou vou continuar trabalhando com o que tem. Vamos para o próximo ponto. O país ele está numa situação tão delicada que o governo atual, em vez de estar preocupado em gerar empregos, em vez de estar preocupado em facilitar a vida do empreendedor, o governo está demitindo ministros e colocando ministros que entendam de marketing para fazer propaganda, para tentar influenciar a cabeça de pessoas comuns, para dizer, olha, tá tudo bem, estão mentindo para você, é fake news. Essa palavra que é tão usada por esse governo atual, tão usada, que é a palavra fake news. O governo devia de dar um passo atrás, só que não vai dar, porque a ideologia deles prega ao contrário disso. Nós vamos facilitar a sua vida, nós vamos tirar a taxa, nós vamos baratear a cesta básica, nós vamos... Não, querem interferir na cesta básica, querem mudar até os prazos de alimentos, para alimentos não tão bons assim, né? Não tá vencido, mas o sabor não vai ser mais o mesmo, mas isso é bom para você, porque você vai pagar menos. E aí vai ter pessoas que vai dizer que eu estou mentindo sobre isso, e eu vi o próprio ministro lá falando sobre isso. Não, troca a laranja, você que gosta de laranja, não substitua. Você imagina que o governo está botando uma propaganda política para dizer que tu tem que trocar o alimento que tu costuma consumir porque é uma alternativa para você gastar menos. Não seria mais fácil se o governo assumir, nós estamos com um problema, está muito caro, vamos precisar mudar esta situação e nós vamos fazer todas as medidas possíveis para isso? Não, o governo continua inflando, continua enchendo os cofres públicos de dívida e aí acontece o que está acontecendo. Um outro fato que nós temos que citar também são, agora com a posse do Trump, essa mídia toda decidiu que tem que bater no Trump, né? Tem que bater no Trump e tem que dizer que o Trump, eu não posso falar a palavra aqui, mas zista, e aquelas coisas que você já sabe, né? Só que tem um detalhe, eu começo a observar que as pessoas, de modo geral, elas estão cansadas desta situação, destes estigmas que a galera, principalmente da esquerda, costuma colocar no próximo. E não tá mais dando bola para isso, assim, tá meio de saco cheio com esse negócio, porque se a economia tivesse boa, se o país estivesse bem, as pessoas até aceitariam um pouquinho de ideologia, né? Tá, beleza, tá ok, tá tudo dando certo, vou seguir minha vida quieto aqui e tá tudo bem, mas pelo contrário. Ninguém mais suporta a cultura woke, propaganda de lacração o tempo inteiro, quer fazer propaganda ridícula, expondo as pessoas a uma coisa ridícula, a modelos feios que não passam uma imagem da maioria da população, quer impor que tu tem que aceitar que uma propaganda tem que ser feita com uma modelo horrorosa ou um modelo horroroso, passando uma imagem que representa 3% da população, e aí eles querem que tu aceite aquilo como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo.
e isso está caindo em desuso total. Começou nos Estados Unidos e nós aqui somos uma cópia de Estados Unidos, né? Então tudo o que acontece nos Estados Unidos começa a acontecer aqui também. Essa palhaçada de cultura woke, ninguém mais suporta isso, essa lacração infinita de dizer que o homem é tóxico, que o hétero é isso. Ninguém mais suporta essa babaquice que está afundando todo mundo. Então, grandes empresas que estavam nessa idiotice começaram a correr disso e a população está cada vez mais nem aí para esse tipo de coisa. A própria esquerda em si, porque por mais que você de esquerda não acredite, eu assisto muitos canais de esquerda para entender o pensamento e para, quando eu dialogar com alguém, eu ter a real situação para não viver numa paixão. Porque a maioria das pessoas, grande parte delas, vive dentro de uma paixão ideológica e defende o seu lado como se aquilo não tivesse amanhã e só aquilo é o certo. Ou você acha que tudo que a direita prega eu acho correto? Não, tem muita coisa que eu ignoro, tem muita coisa que eu abomino. Eu sou um conservador nos costumes e um libertário na parte financeira, na parte empresarial. Então, tem muita coisa que a direita, a suposta direita, prega que eu discordo, porque vai contra aquilo que eu acredito como libertário, de alguma maneira. Então tem muita coisa que eu não concordo. Por isso que eu assisto os dois lados, para quando eu dê uma posição, quando eu dê uma opinião, eu tenho um embasamento e não tenho uma paixão. Então essa cultura woke, graças a Deus, está caindo em desuso total, está ficando vergonhoso para essas pessoas que fazem isso. E que fique bem claro aqui, eu não sou preconceituoso com ninguém, cada um siga a vida que quiser, cada um faça o que quiser da sua vida, só não tente impor para mim de qualquer modo que eu tenho que viver de acordo com a tua regra, porque eu não vou viver e eu vou contrariar. Vamos falar aqui agora então sobre o ex-presidente, né? Porque a grande tara da esquerda, o grande fetiche da esquerda é transformar o ex-presidente numa figura semelhante ao seu atual presidente, que foi um presidiário, que foi preso, né? Então eles têm essa tara e eu, sinceramente, se comprovarem crime, se o crime for comprovado, que prendam, não tenho problema nenhum, não tenho político de estimação, não tenho nenhum tipo de problema em dizer que se é bandido, o melhor é que esteja preso, não tenho problema nenhum com isso. Só que vasculharam tanto a vida desse cara, tanto, que esse cara teria sido preso no primeiro ano de governo se ele tivesse algum tipo de crime, na minha visão. Mas eu não vou aqui defender o ex-presidente. É ele que faça a sua defesa, é ele que use seus advogados. Se eu acho que ele vai ser preso, acho cada vez mais improvável que ele vai ser preso, ainda mais pela ascensão do Trump, a ascensão da direita no mundo afora. Eu acho, na verdade, que a esquerda vai levar um grande baque mundialmente falando, vai ficar alguns anos penando na mão da direita, penando que eu digo, sem ter o acesso ao poder novamente, porque eles são tão incompetentes enquanto governo que eles conseguem formar a direita novamente. Eles conseguem reorganizar uma direita quebrada, porque a direita no Brasil, por exemplo, é toda rachada, e eles conseguem fazer a façanha de reorganizar a direita. Bom, eu tô chegando aqui no local, eu vou só gravar aqui, depois eu volto para completar o vídeo. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, tive que dar uma paradinha ali. Nós temos esse fato que há essa ânsia, né, da esquerda em querer prender o ex-presidente. Acredito que isso não vai acontecer. Realmente não vai acontecer. Por que eu acredito que isso não vai acontecer? Porque cada vez mais essas perseguições que acontecem no Brasil, essas censuras que acontecem no Brasil, vão ter mais problemas para sobreviver. E essa é a minha visão sobre o que está acontecendo. Por exemplo, assim, eu não poder criticar o STF, eu não poder criticar o governo atual, isso cada vez mais a população vai se revoltando e vai caindo em cima do governo por causa de
de não suportar mais essa situação. E como eu disse lá atrás, eu volto a repetir, e com certeza se a situação econômica do país estivesse boa, as pessoas relevariam algumas coisas, mas as pessoas não estão relevando exatamente. As pessoas não estão relevando porque as pessoas estão sentindo no seu bolso o problema. E aí as pessoas se revoltam. Agora vamos para o nosso último tópico. E talvez eu vou decepcionar muitas pessoas com o meu pensamento. E vou decepcionar a maioria das pessoas que me seguem aqui, né? Na verdade, que acompanham esse tipo de vídeo. Porque eu tenho uma métrica aqui de quem é quem quando eu olho o número de curtidas nesses vídeos relacionados à política. Eu tenho, por exemplo, 87% de likes e o restante de dislike. Então, o número de pessoas de direita que me seguem é infinitamente maior. E aí, se fala muito no atual momento sobre impeachment do Lula, que o Lula vai cair, porque o Lula lá infringiu um problema lá de pedalada fiscal de novo com o tal do programa Pé de Meia. Isso foi apontado pelo TCU de forma unânime, então sim, existe um grande problema, mas eu acredito que o Lula não vai cair. E sabe por que o Lula não vai cair? Porque não há comoção popular de modo de manifestação. Mas isso é contraditório, né? Porque eu acabei de dizer que as pessoas estão insatisfeitas com o governo porque estão sentindo na pele o problema financeiro. Mas o sistema está tão opressor com as pessoas, de acusar, de prender quem se manifesta contrário ao governo, que isso faz com que muitas pessoas não queiram se envolver com manifestações, enfim. Então isso é um ponto que o governo atual tem a seu favor. Esta opressão do poder judiciário, que eles armaram esse esquema todo, faz com que as pessoas não queiram se manifestar contra. Inclusive eu vi dizer que há uma manifestação marcada, acho que em São Paulo, não sei aonde, para 16/3. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Se essa manifestação não for monstruosamente grande, muito, muito grande, o governo sairá fortalecido da manifestação. A única maneira do governo se enfraquecer é se esta manifestação for gigantesca, monstruosamente grande. Porque uma manifestação com 1 milhão de pessoas não vai representar força. Agora, uma manifestação com 4, 5 milhões de pessoas, aí sim o Congresso começa a ver o quanto a população está insatisfeita. Porque a única maneira de derrubar um governo é com o povo na rua, não há outra maneira. Se eu sou a favor de mais um impeachment no Brasil? Não, eu não sou a favor de mais um impeachment. Mas algo precisa ser feito, nem que esta manifestação sirva para que o governo enxergar que está tudo errado, que estão fazendo tudo errado, que a população está extremamente insatisfeita e está sofrendo as duras penas da sua má gestão. Então este é o meu pensamento. Eu acho que o Lula não cai, eu acho que Bolsonaro não será preso. Agora, eu acho que o sistema judiciário, o STF, vai tomar uns arroxos grandes sim, e vai começar a parar de perseguir um pouco, porque a situação mundo afora cada vez vai se tornar mais difícil para eles. Eles vão começar a ter muitas coisas expostas, como, por exemplo, Facebook, que estava debaixo do cabresto deles, não estando mais, e dizendo não vou fazer a censura que tu me pediu para fazer no período eleitoral, por exemplo, aonde, por exemplo, o candidato da época lá, o Bolsonaro, não podia dizer que o candidato Lula era aliado a ditadores como o da Venezuela, sendo que é a mais pura verdade e qualquer idiota sabe que isso é verdade. Não poderia dizer que ele é amigo do cara da Nicarágua. E isso era uma perseguição política pelo sistema eleitoral do Brasil. E eu sei que muitas pessoas falam no tal do golpe. Aquele negócio do 8 de janeiro, aquilo lá é a maior bobageira do mundo. Aquilo lá foi uma maneira que o sistema atual que manda no país arrumou para terminar aquelas manifestações. Senão aquilo não terminaria nunca. Terminaria talvez até em guerra civil. Porque se não fizesse uma atitude como aquela,
aquele suposto golpe, isso nunca acabaria. Ah, Márcio, mas tu tá dizendo que não houve a quebra-quebra, e eu acredito que quem fez a quebra-quebra e tem a imagem dele quebrando tenha que pagar as consequências. Ponto. Eu sou totalmente contra a quebra-quebra de patrimônio público ou privado. Então, se tu fez errado, tu tem que pagar as consequências e ponto final, sem meia conversa, tem que pagar, ponto. Mas em contrapartida, para mim, o grande golpe que aconteceu no Brasil não foi na eleição. O Bolsonaro realmente perdeu a eleição para o Lula porque teve o auxílio do TSE, teve o auxílio do Judiciário, teve o auxílio de modo geral. O grande golpe que aconteceu no Brasil, sabe quando foi? Foi quando o presidente atual do Brasil foi descondenado depois de ter sido condenado em 3 instâncias. E o descondenado não é que ele deixou de não ser culpado pelos crimes que cometeu. Ele continua sendo culpado. Só que com jeitinhos jurídicos, deram um jeito de anular. Diz assim, não, ele é culpado, e isso é a coisa mais verdadeira do mundo, foi o que aconteceu. Não, ele é culpado, só que o lugar para julgar ele não pode ser aqui, tem que ser em tal lugar. E aí, contrata-se um marqueteiro para botar na cabeça de meia dúzia, de 30% da população, que o fulano não era culpado de algo. E aí o que acontece? Essas pessoas ficam gritando aos 4 ventos que não existiam provas, sendo que provas é o que mais tinha e o que mais tem. Só que esquece, ele nunca mais vai pagar por aqueles crimes e tá aí, é presidente do Brasil. Ponto. Como que tu quer que um país seja tratado a sério, aonde um cara condenado por 3 instâncias com 1.500 provas, com as pessoas assim, não, eu pegava o dinheiro e distribuía de tal forma. Como que tu quer que um país seja levado a sério desta maneira? Isso é praticamente improvável. Infelizmente a gente é motivo de piada para o mundo, a gente é motivo de piada de modo geral, porque eu, particularmente, me sinto um trouxa quando eu tenho que pagar uma DARF, quando eu tenho meu equipamento retido pela Receita Federal, que nem eu tive em 2023, onde eu perdi lá 60 mil reais. Eu me sinto um trouxa, assim, eu me sinto um fracassado. Ah, mas o teu equipamento foi comprado fora do país e não tinha nota. Gente, desculpa, mas o imposto cobrado no Brasil é um roubo. O imposto aplicado no Brasil é um roubo. Nós somos roubados. Nós somos roubados. Então essa é a minha opinião. Bolsonaro não será preso, Lula não será impeachmentado. E as manifestações vão dar ali 1 milhão de pessoas numa Paulista da vida, mas eu acho o número baixo para o momento atual. Se um Bolsonaro da vida convida as pessoas para ir para a rua, acusam ele de conspiração contra o governo. Mas ao contrário, o outro convida para fazer manifestações contra o golpe. Aí é democracia. Então assim, eu acho que o Trump entrando com a entrada do Trump, né, as pessoas vão começar a ter um novo tipo de visão, né? Essa questão agora, por exemplo, o Trump está deportando. Sim, mas o Biden deportou 30 e poucos aviões e ninguém falou nada, porque não era interesse da mídia e da esquerda falar. Mas as pessoas chegaram algemadas, mas antes também chegava algemada. Só que as pessoas estão cansando dessas narrativas, entende? E a mídia tradicional, a TV, a Globo, eles não conseguem mais ser os reis da verdade, né? Antes eles diziam, governo Trump deportou as pessoas algemadas e houve maus tratos. Pronto, aquilo ali era lei, falou, tá falado. Hoje em dia as pessoas vão atrás para saber quem é o cara que foi deportado. As pessoas sabem que o cara foi condenado, que o Trump está devolvendo pessoas que são condenadas pela justiça, que infringiram leis americanas. Tu entende?
Então, isso cada vez mais, por isso o controle da mídia, por isso eles querem desesperadamente controlar a mídia. Há um desespero generalizado em controlar a rede social aqui no Brasil, porque a rede social trouxe à tona a verdade para as pessoas e as pessoas não vivem mais no cabresto de uma Globo da vida. Essa é a moral da história, e muitas pessoas já caíram na real que isso é o que está acontecendo e não são mais enganadas. São mais enganadas de forma fácil que nem eram antigamente. Deixa teu comentário aqui embaixo, deixa a tua opinião. E lembre-se, a tua opinião contrária à minha, ela é sempre bem-vinda, não há problema. Desde que seja respeitoso. Ponto. Assim como eu sou respeitoso no meu comentário aqui, mesmo não concordando com boa parte do que é feito pela esquerda, por exemplo, mesmo assim eu consigo vir aqui e ter um diálogo respeitoso, sem ofensas. Que eu acho que se nós tivéssemos essa consciência, né, de não ser ofensivos, nós teríamos progredindo muito mais. Porque o contraditório é muito bom. É bom ter os dois lados. É muito bom. É muito bom. Só que a gente tem que respeitar um ao outro. Até mais. Te inscreve no canal e principalmente deixa teu comentário aqui embaixo e a tua opinião sobre o assunto.